Livro dos Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Livro de Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quem crê nessa palavra pode dar glória a Deus. Senta, irmão, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, eu creio, acredito que a maioria que estão aqui já conhece esse texto. Quando nós vamos estudar o livro dos Juízes, segundo os estudiosos, eles dizem que esse livro ele tem um período de 300 anos. Que período é esse? O povo peca, depois o povo se arrepende, Deus levanta alguém para livrar o povo. Então, essa história, quando você lê Juízes, são 21 capítulos, você vai descobrir que tem 300 anos o povo pecando, o povo se arrependia e Deus enviava alguém. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, que foi lido, que Israel estava nas mãos dos midianitas. A Bíblia diz que Israel fez o que era mal perante o Senhor. Por isso que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas num período de 7 anos. Pensa num período difícil que esse povo viveu. O que é que acontecia? Acontecia que o povo de Israel plantava, semeava, mas na hora da colheita vinha os midianitas com os povos vizinhos e colhia todo aquele alimento que o povo de Israel plantava, semeava. A Bíblia vai dizer que foi 7 anos e o povo de Israel ficou debilitado. Olha o que o texto vai dizer aqui no verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eu olhei para esse texto, eu lembrei, veio na minha mente que todo pecado, que todo erro tem uma consequência na nossa vida. Não pense que você errando, falhando, vai ficar a mesma coisa, não. Você vai pagar o preço pelo seu erro. Porque tem gente que pensa que erra, falha
e vai ficar só na bonança. Não, a Bíblia diz que o povo fez o quê? O que era mal perante o Senhor. Deus mandou o quê? Prova para eles. Deus mandou escassez para eles. Deus mandou luta para eles. E é interessante, olhando para o texto, que sempre que o povo, quando estava se encontrando em aperto, sempre Deus levantava alguém. Quando o povo estava em aperto, passando luta, passando prova, Deus olhava e dizia: quem eu vou usar para livrar o meu povo? Quem eu vou usar? Imagina Deus fazer assim: quem é que eu vou usar? Levanta a tua mão nessa noite aqui. Deus está dizendo: eu quero usar pessoas aqui nesta noite para uma grande obra. Os olhos de Deus estão assim para você hoje. Quem crê nisso dá glória a Deus. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. Aí a Bíblia diz que quando eu imagino, isso eu imaginando, irmãos, eu imagino Deus olhando, olhou lá do céu, procura alguém na terra, não achou. Aí ele disse: rapaz, tem alguma coisa errada. Foi procurar Gideão no lagar, olhou, olha o que Gideão está fazendo. Lagar não é lugar de malhar trigo. Eu olho no texto, vejo que Deus chama Gideão para fazer uma grande obra. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está te chamando para uma grande obra. E nessa noite eu quero pregar no tema: o valor de um homem chamado por Deus. O valor de um homem chamado por Deus. Cadê os homens valorosos aqui? Cadê os homens valorosos? Os valentes, cadê você? Quando eu olhei para o texto, a primeira característica de um valor de um homem chamado por Deus, você sabe qual é? Ele não se curva diante das circunstâncias. Ele não fica de braço cruzado. Ah, eu nasci assim, vou morrer desse jeito. Ah, não vai dar certo. Ei, Gideão não é assim não. Gideão disse: eu não aceito viver do jeito que eu estou vivendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Verso 11: veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezrita. Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo. Lá onde? Estava trabalhando, irmão. Deus está chamando o homem, não é homem de braço cruzado balançando a rede. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar curvado diante das circunstâncias. Não, Deus está chamando pessoas que estão de pé diante das lutas, diante das dificuldades. Olha para quem está do teu lado e diga assim: irmão, tu vai se curvar diante dessa luta? Tu vai te curvar diante dessa pandemia? Olha para ele e diz assim: Deus quer te usar. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, em Provérbio, ela diz assim: se tu te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe o que é que Deus está dizendo? No meio da dificuldade, no meio da luta, Deus quer te agigantar e usar para fazer a diferença. Deus está dizendo: ei, irmão, ei, irmã, toma atitude, faz a diferença, faz alguma coisa. Quem está crendo nessa palavra, dá glória a Deus aí, irmãos. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite.
Uraidei, caçoura, mandai. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite tá andando assim, ó, curvado. Ah, eu vou morrer assim. Ah, não vai dar certo, eu vou morrer desse jeito. Ei, irmão, não fica prostrado. Deus quer ver você de pé. Gideão poderia ficar na casa dele e dizer assim: ah, os midianitas já vêm, já vai levar tudo. Ei, ele procurou um jeito. Ele foi procurar uma solução. Tem muita gente olhando só para as circunstâncias. Deus está dizendo: olha para a solução, faz alguma coisa.